Olá pessoal, aqui é André Moraes e hoje a gente vai falar sobre colocação do stop loss. Mas esse vídeo fala do stop loss que é modificado, colocado sempre quando a gente vai comprar no fundo ou sempre quando a gente vai vender num topo, mas depois modificado não mais obedecendo análise técnica, e sim exclusivamente o gerenciamento de risco. Aliás, eu fiz um outro vídeo que fala exatamente sobre mudança de stop obedecendo análise técnica. Está aí o botão para vocês apertarem, se você quiser assistir esse vídeo. Ali fala de mudança de stop seguindo teoria de Dow, pura e exclusivamente teoria de Dow, que é muito interessante, para ser usada em momentos de tendência forte de mercado. Mas eu prefiro, principalmente para as minhas operações que eu recomendo no estudo de domingo, utilizar um stop móvel, tá certo? Que é um pouco diferente daquilo que a gente tem na maioria dos home brokers. E eu quero explicar para vocês um pouco da lógica da mudança desse stop. Primeiro, eu estudei bastante um ponto de gatilho para começar a pensar em mudança de stop. Tentei colocar na mínima do que na anterior, tentei colocar com 3, 4%, 4, 5% abaixo do preço, 4% abaixo do preço, 2% abaixo do preço. E o que teve um melhor retorno, uma melhor permanência nos trades e ainda assim saindo no momento correto, foi exatamente mover o stop, tá certo? E colocá-lo sempre 3% abaixo do preço de fechamento. Então, a gente não está falando de mudança de stop para day trade, sim para swing trade, tá ok? Então, a gente vai observar sempre o preço de fechamento no gráfico diário para a mudança desse stop, só que ele tem um gatilho. Geralmente eu entro na minha operação e começo a pensar em mudança de stop a partir do momento que o preço fecha 3% acima do meu preço de compra. Então eu comprei a 10, a partir do momento que o preço fecha, por exemplo, acima de 10,30 é que eu começo a pensar em mudança de stop. E a partir do momento que o preço fecha 3% acima do meu preço de compra, eu coloco sempre o stop 3% abaixo do preço de fechamento do gráfico diário. Então vamos lá, eu comprei a 10, o preço no primeiro dia fechou a 10,20, eu não mudo stop, a 10,25 eu não mudo stop, até que um dia ele fecha a 10,50. A partir daí eu movo o meu stop sempre 3% abaixo do meu preço de aliás, nesse caso, no preço 3% abaixo do preço de fechamento desse dia, perfeito? Não é o ideal, não é, na verdade, é o ideal, porque em vários testes que eu fiz foi o melhor fechamento que a gente consegue, mas nem sempre a gente vai fugir da violinada, na verdade nem é a nossa intenção. A gente quer sempre otimizar a nossa estratégia para ganhar mais e fazendo dessa forma, principalmente para esse momento de mercado, só para datar esse vídeo, a gente está fazendo isso no mês de setembro de 2015, depois que o mercado desde 2010 não assume tendência forte para cima, definitivamente não, mas também para baixo cai a conta gota, então nem sempre a gente consegue tendências duradouras, perfeito? Vamos dar uma olhada no gráfico para a gente entender um pouco daquilo que a gente está falando, tá? Então digamos que a gente tenha um ativo qualquer e eu queira comprar esse ativo, por exemplo, no rompimento desse ponto que é R$10, tá? Por algum motivo qualquer. E aí eu vou colocar o stop no fundo que está aqui, não importa se esse stop é de 2, 3, 5, 10%, perfeito? Bom, o preço rompe e fecha, por exemplo, a 10,20. Por enquanto o meu stop permanece no mesmo lugar, porque ele subiu 2% do meu preço de compra. Eu só começo a mudar esse stop quando ele fecha acima de 3% do meu preço de compra, como a gente já falou, perfeito? Então o stop continua no mesmo lugar. No dia seguinte, o preço sobe e fecha, por exemplo, aqui a 10,25. Continua com o stop no mesmo lugar. Por quê? Porque eu só começo a mudar o stop quando ele fecha 3% acima do meu preço de compra. Meu preço de compra foi R$10. No outro dia fecha, por exemplo, a 10,29. Continuo sem modificar o stop, continua no mesmo lugar, justamente porque não atingiu o preço de disparo, até que num quarto dia ele fecha, por exemplo, a 10,40. Perfeito. A partir daí
eu começo a modificar o meu stop. Então eu faço uma conta simples, tá? Uma conta de padeiro, tá? Vou colocar a calculadora aqui. Eu pego 10,40, multiplico por 0,97 e tenho aqui o stop a 10,08. Tá? Aliás, o ponto a 10,08, então eu trago o meu stop para 10,08. Então eu fico a uma distância de 3% do preço de fechamento do gráfico diário, usando, portanto, nada a ver com análise técnica e sim só com gerenciamento de risco, gerenciando o financeiro. No dia seguinte, o preço fecha a 10,45. Então, eu faço a mesma conta de padeiro. Pego lá minha calculadora, 10,45 vezes 0,97 e acho que o meu stop subiu, por exemplo, para 10,13. No dia seguinte, o preço de fechamento ficou abaixo do dia anterior. Então, o preço não se move, continua no mesmo lugar. Vamos lá. No dia seguinte, o preço fecha acima do preço de fechamento que a gente tem aqui, ou seja, 10,60. Mais uma vez, eu vou modificar meu stop, por exemplo, para 10,28. Mais um dia, fecha acima do preço de fechamento. Então, eu mudo meu stop, por exemplo, para 10,47. E vou fazendo isso enquanto durar a tendência, sempre mantendo o meu stop 3% abaixo do preço de fechamento. Até que, num determinado momento, o preço começa a corrigir. Quando atinge meu stop, eu saio da operação. Perfeito? Isso a gente vem usando desde 2013, ou seja, como a gente está em setembro de 2015, a gente usa há mais de 2 anos, e a gente está fazendo essa monitoração ativa do stop justamente porque o preço não segue tendência duradoura por um longo período. Eu mostrei um exemplo aí de uma operação de compra, mas funciona da mesma forma na operação de venda. O nosso mercado, neste momento, cai, mas cai durante 2, 3 dias, depois repica com muita força. Então, isso tem evitado da gente estar num trade vencedor, que já está te dando 7, 8%, e de repente, num único dia, isso voltar tudo. Tá certo? Então, essa é uma outra forma de monitorar e modificar os stops, que eu tenho usado bastante nas minhas operações de swing trade. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixo para todos um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!